Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu me chamo irmão Nonato, eu te convido a participar desse momento comigo, momento de nós aprendermos um pouco da palavra do Senhor Jesus. Porém, esse tema que nós vamos estar meditando hoje, vamos estar falando, é um tema bem polêmico, posso citar assim, que a gente vai estar falando de denominações, igrejas ou seitas. Eita Deus! Nós vemos hoje, está tão comum a palavra de Deus, né? As pessoas em vários locais falando da palavra de Deus, em determinados locais muita gente, mas vamos ver alguns aspectos de onde nós estamos firmados, se nós estamos firmados verdadeiramente na igreja de Deus ou nós estamos firmados em outra igreja que não é de Deus, até que fala o nome de Deus, mas que não é de Deus. Eu te convido a participar comigo desse momento de leitura da palavra, para que nós venhamos abrir a nossa mente e nós nos avaliarmos em que local, em que igreja nós estamos firmados. Amém? Vamos lá. Quero iniciar esse vídeo mostrando o que é realmente a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela consiste em dois aspectos. Ela tem um aspecto universal, onde abrange todo o universo, onde todos esses irmãos que se diz ser de Deus, eles se reúnem em nome de um único Deus. Mas também tem a igreja de Deus local. Irmão, o que é igreja de Deus local? Igreja de Deus local, essa igreja de Deus local, ela é situada em uma cidade. Então esse é o aspecto da igreja de Deus local. A localidade onde você mora, na cidade que você mora, existe uma igreja de Deus. Amém? Quando Deus fala as igrejas, é porque está se referindo a uma igreja em cada cidade. Quando ele fala as igrejas, ele não está se referindo às igrejas, várias igrejas em uma mesma cidade. Ele está se referindo às igrejas em determinadas cidades. Como vemos a carta de Apocalipse, as igrejas, que o Senhor fala as igrejas. E Deus, quando Deus fala as igrejas que estão na Ásia é um continente. Nesse continente está situadas as igrejas, que é citada em Apocalipse. Então não é uma cidade que está localizada, situada essas 7 igrejas. É um continente que está situado essas 7 igrejas, quando o Senhor fala em Apocalipse. Tipo essa igreja que Deus fala, a igreja de Laodiceia, de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmina, Filadélfia. Todas essas estão situadas em cidade. Todas essas igrejas que o Senhor está citando são nomes de cidades. Exemplo, eu moro em Canidé, no Ceará. Aqui em Canidé ainda não chegou a palavra. E vem um homem de Deus, prega a palavra do Senhor. Só um exemplo, tá? Nós viemos compreender melhor. O evangelho ainda não chegou em Canidé. Exemplo. E vem um homem de Deus, ele fala do plano da salvação, do amor de Jesus, e muitos irmãos aqui em Canidé se convertem ao Evangelho, a Cristo. Então, quando esse homem de Deus ele partir de Canidé para outra cidade, ele vai deixar um nome. Quando ele for citar da igreja de Canidé, ele vai citar o irmão missionário, eu mando uma mensagem para a igreja que está em Canidé. Então, Canidé, uma igreja. É nesse mesmo aspecto que o Senhor fala as igrejas da Ásia, que são as igrejas que eu citei. Laodiceia, que é uma cidade, Éfeso, que é cidade de Éfeso. Então, cada cidade, uma igreja. A Bíblia nunca fala as igrejas em determinada cidade. Ele não cita assim, eu estou escrevendo uma carta para as igrejas que estão
situada em Laodiceia. Não, ele escreve para a igreja de Laodiceia. Do mesmo modo, quando nós vemos Paulo citando para a igreja de Corinto, ele não fala, não cita assim: Paulo, estou escrevendo para as igrejas em Corinto. Não, para a igreja de Corinto. Ele é bem específico. Então é uma igreja em determinada localidade. Nós vemos Paulo fundou várias igrejas. E cada igreja que Paulo funda, onde ele passa, quando ele prossegue avante, ele cita a localidade. O nome da igreja é o nome da própria localidade. Amém? Até aqui entendido? Exemplo. Paulo fala a igreja de Romanos. Paulo viajou para Roma e lá ele fez uma igreja. Corinto. Paulo pregou em Corinto e lá ele constituiu uma igreja em Corinto. Gálatas. Ele foi até os Gálatas e lá outra igreja. Filipenses, outra igreja. Colossenses, outra igreja. E por aí sucessivamente. Então nós vemos que cada cidade, as igrejas que o Senhor fala na Bíblia, o nome dessas igrejas são nomes de cidades, de localidade, de região. Amém? Aí você pode se perguntar: irmão, mas naquele tempo era diferente, naquele tempo não tinha a quantidade de gente que tinha hoje. A gente pode se perguntar, né, na verdade, pela quantidade de pessoas, de habitantes que existe hoje, nós podemos se perguntar por tantos nomes de igreja que se existe hoje. Hoje uma cidade que nem essa de Canidela tem várias igrejas com vários nomes diferentes. Mas Deus não ensinou dessa forma. Nós não vemos nenhum fundamento na Bíblia para essa forma. Esse tipo de igreja, para esses nomes de igreja. Vamos... Só para você ter um exemplo, a cidade de Éfeso, no período de Paulo que ele fundou essa igreja, que ele levou o Evangelho, existia aproximadamente 250 mil pessoas. Então nós vemos que 250 mil pessoas é muita gente. E lá em Éfeso, com essa quantidade de pessoas, Paulo fundou uma igreja, a igreja de Éfeso. Canidé, 75 a 80 mil pessoas. Quantos nomes de igreja de denominação não existem numa cidade como essa? Então nós vemos que já está um pouco fora do contexto bíblico. Amém? Estão entendendo? Cidade de Corinto. Irmãos, a cidade de Corinto, o povo de Corinto, eram numerosos. Estima-se que tinha mais de 800 mil pessoas em Corinto. Paulo, ele cita a igreja de Corinto. Ele não cita as igrejas de Corinto. Roma, isso nem se fala. Roma, nesse período de Paulo, quando Paulo foi pregar a salvação em Roma existia de 800 mil a 1 milhão de pessoas. Querido, é muita gente. É muita gente. Qual o nome da igreja que ele dá? Romanos. A igreja aos romanos. Ele não cita a igreja tal em Roma. Não, ele cita a igreja aos romanos. Até aqui compreendido? Amém? Vamos mais adiante. Querido, eu peço que você deixe seu comentário, o que é que você acha. Deixe sua opinião sobre esse assunto. Eu creio que a sua opinião ela vai ajudar muitas pessoas a abrir em muitos aspectos o olhar espiritual para que, de forma que está sendo evangelizado hoje, aonde nós estamos situados, em que denominação nós estamos realmente servindo a Deus, ou se estamos servindo a uma denominação, ou a uma igreja, ou a uma seita. Então deixe seu comentário. Amém? Conto com seu comentário. E continuando, as igrejas que a gente acabou de citar, essas igrejas não é para ter um nome específico. Tipo hoje, funda-se uma igreja hoje, a igreja tal. Funda-se outra igreja, essa aqui é a igreja ministério tal. Não, a Bíblia não menciona nada dessa forma, nada. Igrejas não tem nome específico. O nome da igreja, a igreja bíblica que o Senhor fala, é a igreja, o nome da igreja é o nome da localidade, da cidade. Amém?
Vamos para a Bíblia, né? Nada melhor para nós conhecermos a verdade do que na Bíblia, né? A gente pode falar, mas se não tiver fundamento bíblico, não vale. Tem que ter fundamento bíblico. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, onde toda a história do Evangelho do cristianismo iniciou. Atos capítulo 5, versículo 17. Amém? Vamos acompanhar? Então, os sumos sacerdotes e todos os seus correligionários e membros do partido dos saduceus foram tomados de grande inveja. Peraí, você falou de igreja. Aqui não está citando igreja, mas vamos ver. Olha o que é que ele cita. Então, os sumos sacerdotes e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus. Partido dos saduceus. Vamos gravar essa mensagem. Partidos. Nós vemos que aqui em Atos ele fala partidos. Vou até anotar aqui que é para mim não esquecer. Partidos. Atos 5, versículo 17. Partido dos saduceus foram tomados de grande inveja. Então nós já vemos um aspecto. Partido dos saduceus. Agora vamos Atos 15, um pouquinho mais na frente. Vamos ver outro aspecto. Atos 15, versículo 5. O Senhor fala o seguinte. Amém? Encontrei. Louvado seja Deus. Entretanto, algum dos grupos religiosos dos fariseus que tinha crido. Pronto, vamos ficar só até aí. Entretanto, algum dos grupos dos religiosos e dos fariseus. Para aí. Então nós já vemos que aqui já tem outro aspecto. Fariseus, religiosos e fariseus. Quando fala religiosos e fariseus, esses irmãos, eles conheciam a palavra. Esse grupo de pessoas, eles conheciam a palavra. Ele usava a palavra para se tornar esse grupo. Entretanto, alguns dos grupos dos religiosos e dos fariseus. Então aqui a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia, deixa claro que tem pessoas religiosas. E esse aqui, pior ainda, que é do grupo dos fariseus. Porém, essas pessoas conheciam a palavra de Deus. Amém? Vamos ver outros grupos. Grupos, seitas. São grupos religiosos que... São grupos, seitas e religiosos que esses grupos, ele acaba que separando o povo de Deus. Que eles, é tão sério isso, grave, que essas pessoas eles usam a palavra de Deus e separam o povo de Deus. Eles usam a palavra, cria seu ministério, sua denominação, muitos eles seitas. Isso se tornam seitas herégicas, como a palavra fala. E isso quando eles criam a sua própria igreja, seu próprio nome, ele consegue separar o povo de Deus. Quando é para unir, separa. A gente vai estar falando um pouquinho mais à frente sobre isso, é gravíssimo. Atos 28. Vamos ver algo aqui bem interessante. Atos 28. Atos 22, versículo 21 e 22. Então, eles lhes replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia, falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Versículo 22. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essas seitas. Queridos, aqui ele já está falando, sabe de quem? De Paulo. Paulo, quando ele vai pregando o evangelho,
a palavra da verdade, da salvação, ele confronta esse grupo de fariseus, saduceus, dessas pessoas. E o evangelho vai confrontando essas pessoas. Porém, eles perguntam: ainda assim gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensa, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essas seitas. Então, queridos, existem seitas. Não sou eu que estou citando de mim mesmo, a palavra que está citando a respeito dessas seitas. Vamos, Atos 26. Um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrás. Atos 26, versículo 5. Amém? O Senhor fala: eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditamentos da seita mais rigorosa da nossa religião. Paulo já está falando para esse povo. Vou ler aqui no versículo 4. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança. Paulo está se apresentando em sua defesa, que Paulo está em um momento de defesa pessoal. E ele fala: é de pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança. Paulo, ele viveu no judaísmo, ele aprendeu o judaísmo, ele aprendeu a ser judeu, não só judeu de nome, um judeu praticante da lei, da Torá. E ele continua: tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Aí chega o versículo 5. Eles me conhecem há tanto tempo e podem testemunhar, se assim desejarem. Está falando do povo que conhece, do povo judeu que conhece Paulo. Não, eles me conhecem há muito tempo e eles podem testemunhar a meu respeito, porque eles me conhecem desde criança. Paulo está se defendendo. Vamos mais adiante. Se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Então nós vemos que Paulo, ele apresenta o judaísmo como uma seita. Quando Paulo, ele se liberta do judaísmo, que a Bíblia fala que em Atos que ele perseguia cristão, eles matavam cristão, prendiam cristão, chicoteavam cristão. Quando ele teve um encontro com Jesus, Paulo, ele foi transformado, ele foi mudado. E nesse momento ele está sendo julgado por abandonar o judaísmo e passar a viver para Cristo, a falar de Cristo, testemunhar a respeito de Cristo. Até aqui nós vemos que ele falou dos ditames, versículo 5b, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Seita. Até aqui entendido? Vamos Atos 28, versículo... Não, Atos 20. Atos 21, versículo 22. Querido, essa situação, essa questão de igreja, isso é muito sério. Nós temos que ver onde nós estamos realmente firmados. Porque o intuito de nós vivermos no Evangelho é para que nós venhamos herdar a nossa salvação. E para nós herdarmos nossa salvação, nós temos que estar firmados verdadeiramente no Evangelho, que esse Evangelho é o próprio Cristo. Queridos, é Atos 28, versículos 21 e 22. Perdão se eu citei errado um pouco antes. O que é que ele fala no 21? Então eles lhes replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, em ao menos ver até aqui irmão algum
que recebeste, ou se que... eu já li esse aqui, perdão, já li esse. Vamos pular esse aspecto. Então nós vemos que Paulo ele identifica essas seitas, religiões, esses tipos de pessoas, de grupo. Até agora não se falou em cristianismo. Não se falou em cristianismo. Por que Paulo fala isso? Porque dentro do judaísmo antigo tinham 3 seitas principais: saduceus, fariseus e os essênios. Essas 3 seitas, meus queridos, eram o que dominava aquele período daquela época de Paulo. Porém o evangelho já estava se espalhando, o evangelho da salvação, aonde foi encaixado os gentios, que somos nós. Paulo ele foi chamado por Deus, levantado por Deus para pregar para os gentios. Então nós vemos que tinham 3 divisões: saduceus, fariseus e essênios. Dentro do cristianismo, daquela época já existiam essas 3 divisões dentro do cristianismo daquela época. E hoje, dentro do cristianismo de hoje, existem várias divisões, várias seitas, várias denominações e vários partidos. Queridos, nesse período de Paulo, existiam 3, Paulo cita 3. Só que hoje é pior. Hoje são várias. Hoje as pessoas quando se encontram 2 irmãos de uma determinada denominação e de uma determinada denominação, esses irmãos que é para ter a comunhão, que é para ter o amor, como a Bíblia fala, esses irmãos só faltam brigarem. Pior de todos, que não é defendendo a Cristo, defendendo a sua denominação, a sua religião, a sua igreja, não é defendendo a Cristo. Paulo ele defendia a Cristo com unhas e dentes. Hoje não, hoje é totalmente diferente. Hoje as pessoas dependem da sua denominação, que eu não vou falar o nome de nenhuma denominação. Vocês sabem quantos existem por aí. Porém, hoje as pessoas brigam para defender essa denominação. A minha denominação que é a boa. A denominação tal não presta. Essa não presta. Totalmente antibíblico. Tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Estão entendendo? Tem nada a ver. Querido, se você não concorda com essa visão, deixe seu comentário. Que nós vamos analisar esses comentários, vamos aprender, vamos analisar. Eu creio que o Senhor tem algo a nos mostrar. Amém? Então, quando os irmãos se encontram, se é para ter uma comunhão de determinada denominação, começam a dizer, a ver defeito na outra, a citar defeito na outra. E essas divisões, que é interessante. Olha como isso é sério, é grave. Denominação tal cresceu bastante, levantou bispo, presbítero, obreiro. Aí esse presbítero, obreiro, seja o que for, pastores, eles se chateiam com a sua liderança. Aí ele sai do seu grupo, que está firmado, abre outro grupo, cria outro nome. Isso vem de Deus. Aonde que a Bíblia ensina isso, pelo amor de Deus? A Bíblia não ensina dessa forma, meu querido. Não ensina dessa forma. Mas hoje é comum abrir igreja. Não, Deus me levantou para me abrir igreja. Como que você sabe que Deus te levantou? Foi porque queimou no seu coração? Jeremias fala que os homens eles costumam falar do desejo do seu coração, não que Deus tenha falado. Deus não falou nada, ele sentiu no coração e agiu de acordo com as suas vontades, com o desejo do seu coração e fez tal coisa. E no ato, no sentido de abrir igrejas, hoje é o que mais acontece. Com isso cria as divisões. Esse membro que dessa denominação grande, que pulou, veio só, abriu uma carreira solo, posso falar assim, abre uma denominação, ele vai criar um contrito com essa outra de onde ele saiu. Por quê? Porque não sai de lá por isso. Então esse que ele vai criar, que vai crescer aqui, já vai crescer sendo rival desse aqui. Isso vem de Deus? Isso é igreja de Deus? Não vou responder. Pense, reflita, analise, você mesmo se responda. Amém? Licença, tomar um pouco de água. Amém, glória a Deus.
Amém. Vamos voltar ao tema. Então, queridos, essas igrejas, esses homens que estão fundando várias igrejas, eles criam de acordo com seus próprios desejos, eles criam uma divisão. Quando nós vamos ver na Bíblia de onde surgiu divisão, meu amado, misericórdia. Olha onde que houve a primeira divisão, no céu. A primeira divisão. Lúcifer, quando ele se rebelou em pensamento, que ele nem agiu contra o Criador, o Senhor, quando o Senhor expulsa ele para a terra, ele cria uma divisão, ele traz uma terça parte. O que é uma terça parte? Se eu tenho um círculo, eu divido esse círculo em 3 partes. Uma dessas 3 partes, Lúcifer ele trouxe para a terra. Ele já criou uma divisão. E hoje ele age no meio do povo que se diz de Deus, criando divisão. As pessoas estão firmadas em muitas denominações, firmadas em muitas igrejas, seitas. Todas elas dizem que é de Deus. Todas elas dizem que é de Deus. Não tem um irmão que diga, minha igreja não é de Deus, não. Não tem. Todas elas eles dizem que são de Deus. Porém, de onde surgiu divisão? Aonde começou a igreja que você está firmado hoje? Aonde ela começou? Deus ele fundou uma igreja. Qual foi a igreja de Deus, irmão? Vamos já ver. Guarda um pouquinho. Amém? Muito cuidado ao nos basearmos em igreja, em defender placa de igreja. A placa da igreja que você está firmado hoje, meu amado irmão, com todo amor em Cristo Jesus, ela foi criada por um homem. Foi um homem que criou o nome da sua igreja. Preste atenção, isso é gravíssimo. Atos 24. Atos 24, 14. Atos 24, 14. Contudo, confesso-te que sirvo a Deus dos nossos pais como discípulo do caminho e que denominam seitas. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Vou ler novamente para a gente entender melhor. Essa minha linguagem ela é a King James atualizada, ela é um pouco mais clara. Também tem muitas passagens que são até difíceis da gente até ter uma compreensão melhor. 14. Atos 24, 14. Contudo, confesso-te que sirvo sim a Deus de nossos pais como os discípulos do caminho. Prossegue. E que denominam seitas. Ele está dizendo que, olha, querido, isso é gravíssimo. Contudo, confesso-te que sirvo ao Deus dos nossos pais como discípulo do caminho e que denominam seitas. Eles seguiam Deus dos nossos pais. Qual foi o Deus dos pais deles que ele disse? Ele disse que tinha por pai Abraão. E Moisés, eles tinham por pai Abraão. Eles afirmam, esse escritor de Hebreus, ele afirma que segue o Deus dos seus pais deles. Mas ele mesmo continua. Aqui dentro denominam seitas. Presta atenção. Dentro desse evangelho, denominam seitas. Creio em tudo que está de acordo com a lei e do que está escrito nos profetas. Deu para entender? Aqui ele está apresentando que ele se viu ao Deus dos pais dele. Qual foi o Deus dos pais dele? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas contudo ele afirma que há seitas. Compreendeu até aqui? E quando o escritor de Hebreu ele escreveu isso, por que ele escreveu isso? Porque quando o evangelho de Cristo começou a ser pregado aos gentios, muitos começaram a dizer que era só mais uma seita. Que era mais uma, o evangelho que estava sendo pregado era mais uma seita do judaísmo. Era o judaísmo que tinha criado mais uma seita. Olha o tamanho da perversão espiritual desse povo. Querido, porém, esse povo que achavam isso era um povo conhecedor da Torá, conhecedor da lei de Deus. Quando o evangelho chega, eles acham que é mais uma seita. Mais uma parte do judaísmo.
como eles conforme achavam que a igreja de Deus era uma seita. Temos que ter muito cuidado, meu querido, de onde nós estamos formados. Muito cuidado. Apocalipse 12, vamos lá para Apocalipse, rapidinho. Finalzinho da Bíblia. Apocalipse 12. Apocalipse 12, o versículo é o 4. Apocalipse 12, o versículo é o 4. Amém? Vamos ver o que é que o Senhor fala. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas, que eu acabei de citar, Lúcifer. Sua cauda arrastou consigo uma parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher. Vamos ler só o ar. A sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu. Querido, ele conseguiu arrastar uma parte dos anjos. Querido, que é um anjo? Anjo. Mas ele conseguiu arrastar uma parte dessas pessoas, desses anjos do céu. Isso ele não arrastou, de qualquer forma, ele arrastou para ele. E essa parte que ele arrastou, ela está agindo hoje. Contendas, divisões, principal, ele tem um foco, ele tem um alvo, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, ele tem um alvo sobre isso. Queridos, hoje eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma, nem denominação falar mal, de forma alguma, mas eu conheço irmãos, que até se diz pastores, que são intrigados de outros pastores. Onde é que Deus está aí no meio? Onde é que Deus está aí no meio? E o Senhor fala que nós temos que amar até o nosso inimigo. Porque se nós amar só os que nos amam, qual é o nosso galardão nisso? Mas tem pessoas, tem irmãos que vivem assim. Pastores principal. Olha aonde chega o evangelho que se diz de Deus. Cuidado, meu querido. Isso é muito sério. Esse de Apocalipse, ele está citando a primeira divisão que eu falei antes. Hoje o povo de Deus, eles estão se dividindo. A igreja de Deus ela não pode ter divisão. O povo hoje se divide. O povo hoje, como eu citei antes, eles dividem a igreja de Deus. Querido, quando você se achega a uma determinada igreja, você está sedento por Deus no seu coração. Você está sedento pela presença de Deus na sua vida, pela mudança de Deus, pelo agir de Deus na sua vida. Aí você se encaixa muitas vezes em uma seita, em uma denominação. E o amor de Deus que você tanto anseia, você deixa de lado. Por falsos ensinamentos, você deixa esse amor de lado. Você vai amar pastor, amar a placa de igreja, amar a sua seita, defender com unhas e dentes a sua igreja. Aonde o fundamento é Cristo Jesus. A Deus é para ver aonde você está firmado. Em que local você está firmado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. E na igreja de Deus não pode haver divisão. O Senhor fala que reino dividido não prospera. Quando o reino é dividido, não prospera. Nós vemos em Lucas 11, o Senhor vai falar desse reino dividido. Lucas 11, versículo 17. O Senhor fala: mas conhecendo ele o que lhes passava pela mente, afirmou-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida trará a si mesmo ruína. Que o próprio Senhor Jesus ele adverte sobre essa divisão. Quem é que criou a primeira divisão? Lúcifer. Queridos, isso é forte. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. O Evangelho de Deus, a Igreja Universal, como eu citei no início do vídeo, a Igreja Universal
está se dividindo entre si mesmo. Não, a minha igreja é que salva. Eu já conversei com um irmão de outra igreja que disse que só que está salvo é a igreja dele. Então cria essa divisão. E o Senhor disse que todo reino dividido não prospera. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruinará. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que o seu reino subsista? Expresso-me dessa forma, pois dizei que expulso o demônio por Beelzebu. Versículo 19. Sendo assim, se eu expulso o demônio por Beelzebu, por que expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos servirão como os nossos juízes. Quer dizer, é gravíssimo essa questão de reinos divididos. Porque quem está para dividir o reino é Satanás. Deus está para unir. Deus está para unir os filhos, o povo dele. Porque quando o Senhor voltar, ele não quer divisão. Ele quer filhos obedientes à palavra. Não filhos rebeldes. Porque quando se divide entre si mesmo, cria rebeldia. Se revela contra, fica zangado contra pastores, contra de outras igrejas, com outros irmãos. E isso, essa divisão, ela é colocada dentro do seu coração. E você não consegue, dificilmente, quando essa rebelião chega no seu coração, você consegue tirar. Você morre com aquilo, com aquela, na sua mentalidade que a sua denominação é que está certa. Querido, isso é tão sério. Eu vejo esse ponto tão crítico. Por quê, irmão? Porque quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, essa pessoa está no mundo, essa pessoa bebe, farreia, se prostitui, faz tudo que não presta. Quando essa pessoa sente que precisa de Deus, essa pessoa ela muda de vida. Deus ajuda essa pessoa a mudar de vida. Mas quando você conhece a palavra, você é ensinado, instruído, principalmente quando você está firmado na palavra verdadeira, não em homens. Jeremias fala que maldito é o homem que confia no homem. Então nós já temos que confiar em Cristo. Mas quando você é firmado na palavra, que essa divisão entra no seu coração, é um perigo. Hebreus 10 fala que esse nosso estado pode se tornar pior do que o primeiro. Porque é quase que impossível. É uma transformação. Mas isso é o homem que cria, não é Deus. É o homem que cria isso, não é Deus. Isso não vem de Deus. Mas é ensinado em certas denominações. Sobre isso, sobre honrar a placa. Sobre honrar a placa. Placa de igreja. Querendo, com isso, as igrejas elas crescem. Fica grande denominação. Muitas pessoas falam muito. Porém, o que muitos eles fazem é defender essas placas dessas igrejas. Muitos deles eles defendem com unhas e dentes as placas dessa igreja. 1 Coríntios, vamos aqui para 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, logo no iniciozinho de 1 Coríntios. Primeiro Coríntios 1, versículo 10, ele fala o seguinte: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental, que é no mesmo parecer. Olha o que é que Paulo fala. Paulo está especificando, olha, eu suplico a vocês que vocês sejam unidos. Suplico, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam. Hoje você vê nas igrejas, campanha não sei de quê, culto de libertação, isso e aquilo. Isso está criando, querido, uma contenda no evangelho.
Isso está criando uma contenda, uma divisão imensa no Evangelho de Jesus. No versículo 11 ele continua: caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cleo, que existe discórdia entre vós. Refiro-me o fato de um vos afirmar: eu sou de Apolo, enquanto o outro declara: eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, e outros: eu sou de Apolo. E outro: eu sou de Pedro, ou ainda: eu sou de Cristo. Queridos, Paulo já está instruindo sobre essa divisão. Paulo, homem de Deus, Apolo, homem de Deus, Cleo, homem de Deus, Pedro, homem de Deus. Mas olha o que é que Paulo está ensinando: eu suplico que vocês não façam isso. No versículo 13, ora, acaso Cristo está dividido? Por um acaso Cristo está dividido para você estar dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro? Não. Paulo, fundador de igreja, ele não ensina é que nós vamos estar unidos em um mesmo Espírito. Eu sou de Cristo. Acabou-se. Aonde que entra a placa de uma denominação? Não encaixa. Na verdade, eu não vejo placa de igreja. A única placa de igreja que eu vejo na Bíblia citado, como eu citei no início, é na igreja de Éfeso, uma cidade, identificou. É de Sardes, identificou. De Corinto, identificou. Pronto. Deixe seu comentário. Não esqueça de comentar. Você que vai ouvir esse vídeo, que vai meditar, não deixe de comentar. Ainda no versículo 13 de 1 Coríntios ele fala: ora, acaso Cristo está dividido? Ele pergunta e ele prossegue: foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Não. Paulo ele ensina que nós devemos brigar, irmão. Brigar não. Lutar, não é brigar, é zelar pelo nome de Cristo. Dar a nossa vida pelo nome de Cristo, como o próprio Paulo deu. Não por igreja, por denominação, por pastor. O meu pastor, a minha igreja. Querido, isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Paulo ele ensina que nós temos que lutar, zelar pelo nome de Cristo. Vamos ver aspecto da igreja de Deus, aspecto verdadeiro da igreja de Deus, ainda em Coríntios. Ainda em 1 Coríntios 12, um pouquinho mais à frente. Olha o aspecto da igreja de Deus, verdadeira igreja de Deus. Costumam ver alguns irmãos dizer: a única igreja que Deus deixou foi essa. A minha igreja foi a que Deus deixou. Queridos, meu amado, com todo o amor do mundo, Deus não deixou denominação. Deus deixou a palavra para que nós venhamos ler, meditar e crer, exercer a nossa fé e crer em Jesus Cristo, para que a graça dele seja injetada no nosso coração para que nós venhamos ser salvos. Esse foi o que ele deixou. Ele não especificou igreja. Com todo o amor, se você tem outra visão, tem outra forma de pensar, comente que eu vou analisar o seu comentário. Posso gravar outro vídeo nesse mesmo tema, depois do comentário de vocês. 1 Coríntios 12, versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos sejam membros, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Olha como é a igreja de Cristo. Aqui ele está ensinando como que tem que ser a verdadeira igreja de Cristo. A fim de que não haja divisão no corpo. Querido, como eu iniciei, a igreja universal, que é no mundo inteiro, não é para ter divisão. Se é a igreja de Cristo firmada, não é para ter divisão entre denominações. Que não haja divisão no corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Mas sim que todos os membros tenham de igual dedicação um pelos outros. Querida, talvez a sua denominação não tenha dedicação em ajudar um outro irmão de outra denominação. Não, porque lá não faz parte da minha denominação, então eu não posso. Isso não vem de Deus.
Isso é divisão. Aonde foi que surgiu a primeira divisão? Quem foi que criou a primeira divisão? Responda. Eu não vou responder, mas você sabe. Vou continuar no 26, ainda de 1 Coríntios. Deste modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. No versículo 27. Ora, sois vós corpo de Cristo, cada pessoa entre vós, individualmente é membro desse corpo. Vou ler novamente. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Mesmo que nós sejamos individual, você mora em outra cidade, você mora em outro país, nós somos membros de um mesmo corpo. Sem divisão. Sem divisão. Versículo 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos. Vou parar aqui nesse apóstolo. Vamos entrar um pouquinho nessa questão de apóstolo. Querido, quando Paulo fala que Deus estabeleceu apóstolo, talvez você não saiba nem qual é a função do apóstolo. Mas eu vou falar uma das funções do apóstolo. Nós hoje vemos que o apóstolo, o que é aquele? O apóstolo, nós criamos aquele aspecto de um grande homem de Deus. Amém? Se ele for. Mas muitas vezes não é. Carrega muito um título, mas muitas vezes não é. Apóstolo. Qual é a função? No versículo ele continua falando de pastor, para mim, obreiro, não vou estar citando, vou citar o apóstolo, porque é uma peça, se for da forma correta, é uma peça principal no evangelho. O apóstolo, a função do apóstolo é como essa junta. Essa junta une une a minha mão da minha cana. Essa outra junta o meu antebraço com o meu braço com o meu antebraço. Essa outra junta o meu braço com o meu corpo. E assim sucessivamente. Essa é a função do bispo. Mas não, o bispo hoje, ele é, na sua denominação, o cara e pronto, acabou, não sai dali. Antibíblico também. Antibíblico. Essa não é a função de bispo. A função de bispo é unir o corpo, não trazer divisão. Estou falando do que eu conheço, viu, amado? Estou falando porque eu conheço pessoas, infelizmente conheço pessoas assim. Infelizmente. Querido, já estou encerrando essa mensagem. Quero ler só alguns versículos para a gente encerrar essa mensagem. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já está falando ao nosso coração. Porém, eu quero te convidar a nós ir lá no livro de Judas. Judas 16. Judas 16 adiante. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominado por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulações para conquistar seus objetivos. Isso acontece demais. No versículo 17. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertaram. Nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Olha o que é que o Senhor nos adverte, queridos. Nos últimos tempos, vou ler novamente. Vós, entretanto, no versículo 18, vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente ditas pelos profetas. Proferida pelos apóstolos de Cristo Jesus, os quais vos alertavam. Nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Esses são os que provocam divisões entre vós.
Querido, tudo que eu falei, não estou falando nada de mim. Estou falando da palavra de Deus. Os quais vos alertavam. Nos últimos tempos, nós vivemos nos últimos dias da igreja aqui na terra, meu amado. E hoje está acontecendo isso. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Eu estou nesse ministério, não estou feliz, vou sair, vou montar outro. É vontade do coração dele. Ele vai seguir a sua vontade e consegue, funda o ministério e ali tem muitas pessoas para ele, não para Cristo. Cristo está de lado, é para essa pessoa. Mas ele seguiu a sua vontade e funcionou com as suas, muitas vezes, artimanhas, lábios. Conseguiu êxito nessa outra etapa. No versículo 19. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas e não têm o Espírito. Querido, muitas dessas pessoas não têm o Espírito de Deus. Eles são usados, são manipulados pelos seus próprios desejos. Aí eu te pergunto, a pessoa que está nesse fundamento, ele é uma igreja de Deus? Ou é uma seita, ou é uma denominação, como tem muitos. Aonde você está firmado, meu amado? Busque a história do seu líder religioso, de onde ele veio, como ele começou, como que ele parou ali. Nós costumamos dizer, foi Deus que me levantou. Como que Deus te levantou? Como que você sabe que Deus te levantou a ser pastor? Como que você sabe? Antes, como que o Senhor levantava? O Senhor escolhia um homem, o Senhor falava, vai lá e unge aquele homem para ser meu profeta, um rei instituído por mim. E hoje? Hoje um homem olha para outro homem, não, esse aqui é bonito, esse aqui tem postura, então ele vai ser pastor. É desse jeito que está sendo fundado o Evangelho de Cristo hoje. Misericórdia. No versículo 19 de Judas, estes são os que provocam divisões entre vós. A igreja do Senhor não está mais unida. A igreja não está mais unida. Criam divisões. Os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Aí direciona para nós. Vós, porém, amado, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. No versículo 20. No versículo 21. Conservai-vos no amor de Deus. Conservai no amor de Deus. Querido, reflita nessa mensagem. Tome posse dessa mensagem. Veja qual o local que você está firmado. Mateus 23, te aconselho a você ler Mateus 23, do versículo 13. Leia até o versículo 25 e tire algumas conclusões. Amém? Eu creio que Deus falou algo ao seu coração. Eu creio que Deus falou algo nessa tarde ao seu coração. Reflita nessas passagens, em nome de Jesus Cristo, e não esqueça de deixar o seu comentário. Eu vou analisar seu comentário em nome de Jesus, sua opinião, sua decisão. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja conosco. Amém.